Bem, aqui é o Gel Nunes. Galera, se liga nessa aula, o tanto que é interessante. Principalmente para quem é iniciante, que tem muita dificuldade de entender aí essas diferenças de fundo de clareamento, estrela de Ozard e cor base, altura de tom base, tá? Eu vou explicar como funciona. As cores base só tem de 1 até 10, não existe cores base acima de 10. Cor base, vamos dizer 11, 11 já é totalmente branco, não tem cor base. Fundo de clareamento, eles são o fundo dessas alturas de tom, o que fica dentro de cada altura de tom dessa são os fundos de clareamento. E esses fundos de clareamento também são cores. São cores que, na matemática das cores, usamos a mesma numeração, como se estivesse usando a numeração da estrela de Ozard. Tá? Quando a gente estiver fazendo a matemática das cores, todos esses números que tiver depois desse ponto será referente ou o fundo de clareamento ou a estrela de Ozard. Na coloração já pronta é na estrela de Ozard. Quando está no cabelo, o fundo de clareamento no cabelo, tá? Aí no cabelo é o fundo de clareamento. Então, o fundo de clareamento é no cabelo, tá? Na coloração, estrela de Ozard. Tá? Assim que funciona. Um exemplo aqui, básico aqui. Vamos dizer aqui, o 3, esse 3 da estrela de Ozard, se tivesse aqui na coloração, ele ficaria aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Ele ficaria, tá, o 5 ponto, aí pega o 3 e coloca aqui, ó, 5.3. Nós temos a coloração 5.3, tá? Poderia ser uma coloração 5.6, 5.6. E assim qualquer número da coloração podia vir para cá, ó, 5.2, o roxo, e assim por diante, tá? 5.1, 5.9, tá? Aqui, outro detalhe. De 4 a 1 não vai estar aparecendo, não aparece o reflexo. Então não aparece a cor da estrela de Ozard. No 4 ainda aparece. Se eu quiser colocar aqui um 4.6, aparece sim, vermelho aparece, mas é levemente vermelho, não vai ter aquele vermelho bem vivo na altura de 4. No 3 para lá não aparece nada, ele fica como base, tá? Do 3 até o 1 não aparece nada, fica como base. No 4 aparece esse vermelho só quando a pessoa estiver no sol, tá? Tiver com bastante luz no cabelo dela, vai se perceber vermelho. Por isso nós consideramos que do 4 até o 1 não tem reflexo, não aparece reflexo, tá? Então do 4 até o 1 não se preocupa nunca. Do 4 aqui, ó, até o 1 não precisa se preocupar em fazer matemática das cores. Por que não precisa? Porque não vai aparecer reflexo, não aparecem esses números, então não tem que fazer matemática. Se vamos dizer, se eu for colorir 1.0, eu só coloco 1.0. Se eu for colorir 1.2, eu coloco só a coloração 1.2. Se eu for colorir 1.3, eu coloco só a coloração 1.3. Se eu for colorir 1.4, eu coloco só a coloração 1.4 e fechou. Não precisa se preocupar com matemática das cores de 1 até 4. Tá? E aqui por diante, vamos dizer, eu quero 6.1, aí é o 1, tá? Da estrela de Ozard, 6.2, 6.5 e assim por diante. Isso em toda a coloração, tá? Em toda a coloração, esse da estrela vai estar aqui depois do ponto. Quando eu estiver fazendo a matemática, que sempre na matemática das cores, a gente vai ter sempre um ponto, vamos dizer aqui, e um 43, um ponto 43. Tá? A gente sabe que esse 4 ele é laranja e sabemos que esse 3 é amarelo. Mas sabemos que quando está com um ponto aqui livre, sem nada aqui, fazendo a matemática lá, a gente está tratando de fundo de clareamento, tá? É de fundo de clareamento que se trata nesse caso aqui. Um exemplo aqui, vamos dizer que eu estou fazendo aqui uma matemática, tá? 5.0, tá? Um 5.0. E eu estou querendo fazer, tá? A minha cliente está desejando a cor 8.9, a minha cliente está desejando um 8.9. Aí, o que fazer, né? Nesse caso, eu iria pegar um OX de 30 volume, o OX de 30 volume e abrir 3 tons, tá? O OX de 30 volume com uma coloração na altura de tom que ela deseja, que é uma coloração 8, na altura de tom que ela deseja, tá? Altura 8. E aí é onde eu tenho que ver, tá? Eu tenho que ver o que? O fundo de clareamento. O fundo de clareamento da altura de tom 8, tá? O OX de 30 volume, que no caso aqui seria o de 30 volume,
que vai estar abrindo aí esses 3 tons. Quando abrir 3 tons com 30 volume na coloração 8, chegando na altura do 8, vai estar revelando o fundo de clareamento do 8. E o fundo de clareamento do 8 é amarelo, tá? É amarelo. Aí eu boto ponto, tá? 3, tá? E esse ponto 3, já não estou falando de estrela de Ôsage. Eu estou falando de fundo de clareamento, que é o fundo de clareamento do 8. Que a gente considera na continha, na matemática, como se fosse realmente, tá? É o número da estrela de Ôsage. Aí, no caso, ela quer 9, aí nós vamos ter que saber o que eu vou colocar em cima de amarelo que vai ficar esse 9 que ela quer. No caso aqui, baixa o 8, ponto, tá? Aí, vamos lá. O que eu coloco em cima de amarelo que dá 9? O 9 é o verde. Verde é a mistura de azul com amarelo. Azul com amarelo. No caso, já tenho no fundo de clareamento amarelo, eu só preciso de azul. Que o número do azul na estrela de Ôsage é o 1. Aí eu coloco aqui o número 1. Azul com amarelo vai dar 9. Que aí resulta na 8.9 que ela quer. Tá? Resulta aqui, olha, 8.9. Porque azul em cima de amarelo dá 9. 9 é verde. Tá? Que na colorimetria chamamos de mate, tá? Tá vendo, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Eu acho que tá bem interessante esse vídeo aí. Assiste aí umas 3, 4 vezes, vocês vão compreender bem bacana, viu? Abraço!